Tito, capítulo 1, de 5 a 9, quando Paulo dá instruções a um dos seus discípulos a respeito dos presbíteros e a direção da igreja. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiros de Deus, não arrogante, não irascível, nada dá ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Presbítero é uma palavra grega que, em alguns momentos, ela é utilizada como um substantivo para definir uma pessoa, como um nome, e, às vezes, ela é utilizada como um adjetivo. E o seu significado é ancião. O presbítero é um dos oficiais da igreja. Na igreja cristã, a igreja cristã possui apenas 2 tipos de oficiais: o presbítero e o diácono. Essa hierarquização que existe na igreja tradicional, e mais recentemente na igreja evangélica também, não tem nada a ver com as Escrituras. Então, essa hierarquia, o apóstolo, o bispo, o pastor, o presbítero, o diácono, o obreiro, são tudo figuras estranhas às Escrituras Sagradas. Pelas Escrituras Sagradas, as 2 únicas espécies de oficiais da igreja são os presbíteros e os diáconos. Os presbíteros fazem um trabalho mais de direção da igreja, dos caminhos da igreja, o ensino das Escrituras, do Evangelho, etc. E o papel do diaconato é mais um papel de auxílio, de assistência. Então, cabe então aos presbíteros a direção da igreja. Os presbíteros, nas Escrituras, eles também são chamados de bispos, supervisores, ou de pastores. Então, na igreja, não tem, nas Escrituras, não tem essa hierarquia que o bispo é superior ao presbítero, porque, às vezes, no mesmo texto, você encontra esses 2 substantivos relacionados com a mesma pessoa. Ok? O presbítero, então, que significa ancião, não é obrigatoriamente uma pessoa idosa, mas necessariamente uma pessoa experiente, uma pessoa vivida. As qualificações do presbítero, conforme nós acabamos de ver, e você também pode encontrar lá no livro de Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo alguma coisa parecida com isso. As qualificações são reconhecidas no convívio da igreja. Portanto, presbítero, a gente não importa. O presbítero, ele nasce no seio da igreja, no desenvolvimento da igreja, na dinâmica da igreja. Então, nós vemos
Homens trabalhando, homens se dedicando, homens pregando, homens ensinando, homens servindo, e a igreja começa a reconhecer nesses homens as qualificações de um presbítero. Por exemplo, como que você vai saber se uma pessoa ela é sóbria ou não, se você não conviver com ela? Como que você vai saber se ela é hospitaleira ou não, se você não tem convivência com ela? Como você vai conhecer a pessoa se ela tem autocontrole, se você não conviver com ela? Como você vai saber se uma pessoa é avarenta, se você não conviver com ela? Como é que você sabe como ela trata a sua esposa? Como que ela trata os filhos? Como que é a dinâmica do lar? Percebe que todas essas qualificações dependem, então, como se diz aí popularmente assim, a necessidade de comer alguns quilos de sal para você saber se as pessoas têm aquelas qualificações? Então é por isso que é completamente estranho a vida da igreja, aquela questão de você ouvir um pastor pregar 2, 3 vezes e você trazer ele para ser o pastor da igreja. Isso não existe nas Escrituras. Isso é contratar profissional, é coisa da empresa. É business, não é evangelho, não é igreja. Em geral, os presbíteros, eles atuam num colegiado. Mais de um presbítero. Isso é a realidade das Escrituras. Então, por isso que, geralmente, quando você lê as Escrituras a respeito desse tema, raramente você vai encontrar essa figura no singular, presbítero. Em geral, são presbíteros, conforme o mesmo texto que nós acabamos de ler. Constituir presbíteros, conforme te prescrevi. Então, aquela figura também hoje tão popular no meio evangélico e mais especificamente no meio batista, do pastor titular, não existe nas Escrituras. A direção da igreja, ela é feita, em geral, por um colegiado de presbíteros. Agora, por que eu estou falando a esse respeito? Esse assunto, fiz esse parênteses. Por 2 razões. A primeira é porque a nossa igreja sofreu uma grande renovação, né, com a independência da igreja de São Bernardo. Então, muitos dos membros antigos, daqueles membros fundadores aqui da igreja de São Paulo, então eles estão indo para São Bernardo. O grupo aqui em São Paulo se renovou, tem muitas pessoas novas. Então é importante vocês saberem que essa é a nossa visão, que essa é o que nós perseguimos, que nós desejamos. Nós já temos aqui um presbitério e nós desejamos ampliar esse presbitério. Mas isso não é uma coisa mecânica. Presbitério não é algo que se fabrica. É algo que o Senhor concede gradativamente, que o Senhor dá à igreja. Então, como os presbíteros, eles surgem da dinâmica da igreja, da vida da igreja, nós observamos. Nós damos tarefas para as pessoas que nós vemos com potencial. Então, à medida que elas vão desempenhando, à medida que elas vão convivendo com a igreja, à medida que elas vão desenvolvendo essas atividades, nós vamos reconhecendo se aquela pessoa ela está apta ao presbitério ou não. Então, se você almeja ser um presbítero na igreja, é dessa forma. Você que está chegando nessa igreja, você quer saber como é que funciona a dinâmica da igreja? É dessa forma. Então, essa é a razão de nós falarmos, a primeira razão de nós falarmos a respeito desse assunto, para aqueles que estão chegando na igreja e para aqueles que desejam, que almejam o presbitério. E a segunda razão é porque, para que a igreja seja orientada, a necessidade de essa orientação partir de anciãos.
de presbítero. E para isso não basta simplesmente haver conhecimento bíblico. Seminários, eles podem capacitar presbíteros. Mas seminários não fabricam presbíteros. Quem dá presbíteros para a igreja não são seminários. Quem dá presbíteros para a igreja é o Senhor. Porque na Bíblia, no Evangelho, a Bíblia está recheada de assuntos que há necessidade do conhecimento teórico, mas há necessidade também da experiência.